né? Bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente tenha um encontro muito nutritivo. E sempre que eu começo um encontro, eu gosto de saber, principalmente para as pessoas, aqui no caso, que não conhecem o contato, né? Que estão entrando aqui pela primeira vez, o que está trazendo vocês aqui hoje, né? Qual é a motivação para estar aqui, o que vocês estão esperando dessa palestra? Tem um monte de gente aí com a janelinha fechada, né? Abrir a janelinha para a gente tirar foto, né, gente? Era uma pergunta, hein, gente? Bem, no meu caso, não só para reunir elementos, eu que estou começando no atendimento, colocar mais coisa no meu baúzinho para atender as pessoas que chegam, né? Assim, o título é bem instigante nesse sentido, porque é uma coisa sempre atual esse tema, eu imagino. E assim, uma questão também pessoal, porque como eu sou divorciada, me interessa muito saber quais são esses sinais, né, que eu negligenciei, enfim, que eu devia ter prestado atenção. Fiquei com uma curiosidade também, pessoal, nisso. Uhum. É isso. Gente, quem puder, ao invés de usar o chat, abre a tela e fala. Eu acho legal a gente poder ver o rostinho das pessoas falando, né? Então, Lívia estava falando, acho que Nayara estava falando também, né? No meu caso, Eliane, eu penso como a Tânia, né? Como um aprendizado. Né? A gente que está começando na clínica é importante, uma palestra é importante. E para questões pessoais também, né? Eu que sou casada, né? Então, eu acho que é muito aprendizado, né? Uma bagagem a mais. É isso. Também estou aqui pelo aprendizado, e eu acho que o tema ele é muito atual com o contexto ainda de pandemia, né? Tanto que quando eu vi o título, eu associei imediatamente a casais em crise na pandemia. Eu não atendo casal, eu só atendo família, adultos, mas o que eu acabo tendo de olhar para pegar criança e adolescente e acompanhar em clínica, né, me dá um pouco essa vontade de querer ter um pouco mais de bagagem de casal, para saber estruturar melhor algumas coisas, de algumas intervenções, e esbarra muito quando a gente está trabalhando parentalidade, essas dinâmicas de casais. Então, o tema está super em alta. Você falou do casal em crise, né, na pandemia. É uma coisa que eu sempre chamava atenção para alguém que comentava comigo alguma coisa sobre crise do casal na pandemia, né? Eu sempre dizia assim, gente, a pandemia não criou a crise já estava lá, né? A pandemia ela fez com que as pessoas não pudessem esconder, porque ficou todo mundo confinado, então a crise apareceu, se destacou, mas ela já estava lá desde sempre, né? Ok, Laís, tá bom. Tá ok. Eu concordo, né, com o que foi dito, com o que a Tânia falou, com o que o Thiago falou. Eu acho que é um tema bem presente na nossa clínica. Ainda que não chegue para a gente através de casais, mas alguns clientes já falaram para mim, Rosana, não sei se eu continuo com a relação, estou com dúvida se essa relação vale a pena, né? Eu acho que, sem dúvida, vai agregar muito. E, claro, né, sendo uma palestra construída, desenvolvida e passada por você, ele sempre é uma garantia, né, de um bom aprendizado, de uma boa troca. Né? Que isso fique bem claro. Ok. Alguém mais? Luiz, fale.
uma coisa também que me trouxe também foi você, para a palestra ser você, e esse tema também é um tema que ele está sempre presente. Às vezes eu atendo casal, no momento eu não estou atendendo, mas mesmo o individual sempre traz alguma questão. Quem é casado traz uma questão do parceiro, quem é namorado traz uma questão também. Então, acho que é sempre bom a gente colher, né, conhecimento, ainda mais de você, né, que tem uma bagagem aí enorme e compartilha com a gente com toda generosidade, né? Isso é muito bom. E também pela saudade dos nossos encontros, que tem um tempão que nem pela telinha a gente se vê. Pois é. Então, deixa eu até confessar para as pessoas, né? Eu já atendi casal já faz um bom tempo, né? Não atendo mais casal. Mas, mesmo no atendimento individual, a gente percebe, né? Como você falou, Luiz, a gente percebe do atendimento individual as questões do casamento, as questões da relação, né? Eu coloquei casamento, mas, na verdade, é relação, né? Não precisa ser casamento mesmo no sentido formal do termo, né? Mas de uma relação. Alguém mais? Eu. Oi, fale, Rosana. É muito bom, né, estar aqui com você, com vocês, né? Como todo mundo já falou, né? Vou me repetir também. É tema, né, da nossa clínica. Não atendo casais, mas semana passada mesmo foi tema, né, da minha cliente que trouxe, né, essas situações. E aí, surpreendentemente, veio essa palestra, né? E eu falei assim, sempre bom a gente agregar, né, conhecimento, estar aqui junto com vocês. Então, aí, é muito bom, tá? Ok, gente. Então, conforme eu for falando, né, essa palestra, eu gostaria que ela fosse o mais presencial possível dentro do online, né? Que a gente pudesse... o online tem esse problema de interromper, né? Para perguntar, para falar, mas, na medida do possível, eu vou tentar esperar que a gente consiga contar com as interrupções, que as pessoas possam perguntar, que as pessoas possam comentar, né? A ideia é ser interativo mesmo, a ideia não é eu ficar falando sozinha aqui e a gente poder trocar as experiências, que é isso que vai enriquecer todo mundo, né? Na outra palestra, né, dos encontros, eu falei dos sinais anteriores ao casamento, né? Os sinais que as pessoas não prestavam atenção e casavam a si mesmas, apesar desses sinais, que eram grandes avisos, né? Eram grandes alertas de que tinha tudo para dar errado, né? Mas, tendo havido casamento, né, também se tem outros sinais que mostram que alguma coisa está errada, né? Então, a ideia é a gente ir comentando sobre cada um, né? Então, vamos lá, Eduardo? Estou deixando o Eduardo sofrer com as figurinhas aqui. Isso. Então, é a capa, né? Casal em crise, sinais que o casamento vai mal. Segundo, Eduardo, o casal não sai sozinho, né? Não tem. Quando eu coloquei esses sinais, eu não me preocupei muito com prioridades, com o que é pior, com o que é mais grave, né? São apenas sinais, até porque
dentro de uma relação, não dá para a gente poder saber, fora, né, na verdade, fora da relação, qual é o sinal que está sendo mais grave para aquele casal. Né? Então, não tem uma ordem certa, não tem uma prioridade. Então, uma das coisas que mais chama a atenção é o casal que não sai sozinho. É o casal que precisa estar sempre com amigos, estar sempre com outras pessoas. Isso é um sinal de alerta. Também vale para filhos, né? Não vale só para amigos, vale para filhos. Aqueles casais que nunca têm programação à parte dos filhos. Isso é independente, gente, se o filho é pequenininho ou se o filho é maior. Né? Então, tem casais... Às vezes você escuta a pessoa falar, não, meu filho é muito pequenininho. Qual a idade dele? 10 anos. Né? Então, assim, não necessariamente a pessoa vai sair, né, deixar um bebê de 5 dias em casa, né, e passar 3 dias de final de semana. Não é bem por aí que a gente está falando, mas o bebê de meses que não sai, né, que o casal não sai nem para um Vale Night, né, não sai nem para tomar um drink, para ir a um cinema, né? Isso é uma coisa que chama a atenção. O que isso sinaliza? Que o casal não está dando conta de ficar sozinho. Isso é uma coisa, às vezes, muito sutil dessa história que é por causa dos filhos. Muitas vezes não tem nada a ver com os filhos acabam virando uma desculpa para manter um afastamento. O casal não consegue ficar junto, sozinho, então arruma o tempo todo desculpa para estar saindo só com os filhos. Isso, às vezes, quem está de fora, né, tem aquela ideia romântica, né, dos pais maravilhosos. Nossa, os pais são totalmente dedicados ao filho. Isso é uma sirene assim, terrível. Né? Antes deles serem pais, eles foram marido e mulher, né? Eles foram um casal. Então, esse lugar do casal sempre deve existir, ainda com a presença dos filhos. E vale também isso para os amigos. Né? Não conseguem sair para ir a um restaurante sozinho. Né? Às vezes, a gente vai ao restaurante, pode reparar, senta o casal, né? Uma vez eu percebi isso. Fui a um restaurante e percebi, tinha um casal, o casal passou o tempo todo em que eles estavam comendo, eles não conversavam. Não estavam brigados, não parecia que estavam brigados, não, mas dava uma sensação de que eles não tinham assunto, né? Não tinham nada para compartilhar. E isso, né, o objetivo de se fazer um casal é as pessoas estarem juntas. Né? Uma vez me perguntaram o que eu achava, qual o sentido do casamento para mim. Né? Sempre falando aqui, tá? Casamento que eu falo, relação, união, tá? Estou falando do casamento, um nome genérico, para tirar um pouco essa ideia da coisa da formalidade. Então, me perguntaram uma vez o que eu achava que era o casamento. Eu falei, o casamento é o acordo de duas pessoas que desejam administrar problemas juntos. Isso é casamento. Né? Com sexo. Se for administrar problemas juntos sem sexo, é sociedade. É bem parecido, né? Só tira ou coloca o sexo na história. Mas, de qualquer maneira, a troca, os interesses,
isso tem que estar existindo, né? Então, o não sair sozinho é um sinal que tem alguma coisa que não está bem. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Eu não vi. Eliane, Fale. eu fico aqui me perguntando, né? Assim, e quando é no caso, quando tem o interesse de um só, né? De sair junto, de sair sozinho, e um, né? Já gosta de sair com os amigos, né? Ah, sim. Aí você está me falando do outro. Vamos lá para o segundo, então, para o outro item. Tem um Eliane, casal que. antes de passar Sim, para o outro, eu estava pensando na questão da pandemia, até você não sair. Muitas vezes as pessoas ficam em casa, mas com interesses completamente diferentes, né? Cada um no seu computador, ou cada um no seu celular, assistindo cada um a um programa, também é uma forma de você ampliar esse não sai sozinho, não se diverte, não sim, partilha momentos de lazer juntos, né? sim. Não compartilha momentos juntos. Uhum. Então, essa pandemia, ela deu oportunidade para quem não tinha esse problema, né? Para quem não tinha essa dificuldade de estar junto, serviu para muita coisa, maratonar série, fazer comida junto, né? Se teve muita jardinagem junto, muita coisa teve de oportunidade. Se não apareceu, não foi culpa da pandemia, as pessoas já estavam nesse processo de estar isolado. Mais alguém para esse item? Bom, o casal não sai sozinho, o outro. O casal nunca sai junto, é o que a Vanessa estava falando ali, né? É aquele casal que você não, que as pessoas não estão juntas, né? Preferem sair com os amigos. Não é proibitivo sair com os amigos, muito pelo contrário, né? É bom que numa relação as pessoas tenham os momentos de individualidade, né? Aqueles momentos que tem um encontro com os amigos, para os dois lados, né? Eu sempre dizia, eu tinha uma cliente há muito tempo atrás que era muito ciumenta e ela perturbava o marido dela com o futebol de quarta-feira. Eu dizia para ela que era bom ela se preocupar se o marido não tivesse futebol de quarta-feira, né? Porque provavelmente ele teria reuniões até mais tarde. Que o futebol de quarta-feira talvez fosse a coisa mais tranquila, né? Mais saudável dentro da relação. Então, mas quando a gente fala nunca sai junto, são aquelas pessoas assim, às vezes a mulher vai num casamento, alguém vai num casamento e está sozinha, não está com o marido, né? O marido vai a algum evento e a mulher não está presente, né? Então, assim, as possibilidades, né, desse nunca sair junto são imensas, né? Eu já vi marido não ir à formatura da esposa. Então, isso é um grande sinal. O que é isso? Isso é um momento muito importante. Por que o outro não está ali? Né? Que a gente até vai falar um pouco isso no outro livro, um outro item, né? Que é em relação à falta do companheirismo. Então, é o casal que prefere sair sozinho do que sair junto. Então, é o mesmo problema dentro de situações diferentes. Ou só sai acompanhado, ou nunca sai junto. Nem acompanhado sai. Aí a gente se pergunta, né, Eliane, por que tá junto então, né? Pois é, assim, tem Por que tantas estar razões. junto?
tem tantas razões para ficar junto fisicamente, né? Uhum. E emocionalmente já está distanciado. Tem muitas razões, né? A gente só sabe assim, não está junto. Uhum. Né? O motivo, aí cada casal vai ter um motivo. Porque é conveniente, porque as pessoas acreditam que dentro de um modelo de família introjetado, continuar casado é a melhor coisa. Às vezes tem fatores religiosos, né, proibitivos de separação. Então, tem muitas coisas aqui que podem estar mantendo essas pessoas, às vezes, interesse financeiro. Aí eu fico pensando, né, na palavra que você trouxe, né? Assim, fico pensando numa sociedade, né? Uma sociedade, né? Não um casamento, né? E uma sociedade, às vezes, ruim, né? Cruel, né? Que, às vezes uma sociedade mesmo, né? Uma sociedade de verdade saudável, às vezes é melhor do que um casamento que virou sociedade, né? Porque aí sempre é um casamento que virou sociedade, é sempre uma sociedade complicada. As pessoas estão ali, na maior parte das vezes, se tolerando, né? Porque tem negócios juntos. Sim. Obrigada. Eliane. E tem a desculpa dos filhos. Oi, fale. Fale, Luiz. Às vezes estão unidos pela raiva, né? E não se dão conta. Isso, muito importante, Luiz. Obrigado por você ter lembrado disso, né? Tem casal que fica junto pela raiva, fica junto pelo ódio, não se separam porque eles precisam se perseguir mutuamente, né? Se eles se separarem, é igual aqueles velhinhos, né? Às vezes a pessoa diz, velhinho está lá, 80 e poucos anos, estão brigando, mas isso é a história deles. Eles vão brigar. Gente, também eu não pensei. tem isso, ter um medo de ficar sozinho, Lívia. Se perseguir mutuamente se perseguir mutuamente também é objetivo de ficar junto. Nossa. Lívia, tenso é tenso, sim, Lívia. Nossa. Tenso, não. Aquele casal que vive se alfinetando, né, Eliane? Mas não separam. Tem condição, muitas vezes tem condição financeira, que no momento a coisa que mais pega, né? Concretamente para uma separação é a questão financeira. Muitas vezes o casal não tem problema nenhum financeiro para se separar, mas continua ali. E aí aparecem 1000 desculpas, né? E isso, dependência emocional envolvida, né? Tem as chantagens também, né? Os pares, né? Os pares que se juntam na doença, né? Então, assim, aquela pessoa que neuroticamente precisa cuidar e aquela pessoa neuroticamente que precisa ser cuidada. Então, isso daí, assim, vão viver mal obrigado durante muitos e muitos anos. Mais para aqui? Bom, vamos lá. Eduardo, manda o outro. Brigam o tempo todo. Não é? Tem casal que, assim, briga o tempo todo e não perdem totalmente a sensação de incômodo de estar brigando, por exemplo, em público. Né? Então, assim, tem casal que briga, vou usar um termo, né? Um termo mais vulgar, né? Desce o barraco o tempo todo.
né? E não tem, se é na frente de filho, se é na frente de amigo, se é na frente de estranhos, as pessoas não têm o menor constrangimento, né, de brigar e de se xingar, inclusive até de se socar mutuamente, né, de irem a vias de fato. Sim, sim, né? É claro que quando a gente pensa em terapia de casal, seja qual for a questão que o casal esteja trazendo, a briga é uma delas. É claro que esse casal não está conseguindo se comunicar, eles estão gritando, mas não estão se ouvindo, né? Nem quem está gritando para o outro está ouvindo o que está gritando. Mas não a questão básica de todo o trabalho com o casal é a comunicação, né? Se as pessoas se ouvissem e se as pessoas fossem, né, aquela coisa bem gestáltica, se as pessoas tivessem clareza do que elas querem, do que elas sentem, e pudessem expressar isso com clareza, com certeza um monte de coisas dessas não estariam acontecendo. Aliás, as pessoas já teriam até terminado casamentos como um acordo, né? Então, quando o conflito de duas pessoas permanece, seja ele com que cara for, é claro que o que está faltando ali é uma comunicação. Então, a terapia de casal sempre tá centrada na possibilidade do casal estabelecer um diálogo, estabelecer uma conversa honesta, né? Conversa honesta. Então, e muitas vezes essas brigas, né, o casal não percebe o tanto que elas podem ser, por exemplo, traumatizantes para o filho. Isso, Mônica, também não brigar nunca demonstra um problema, né? Pessoas são diferentes. Então, sempre em algum momento existe uma possibilidade de ter um atrito. Essa paz que não termina nunca, ela é suspeita. É muito mais fácil pensar que as pessoas não estão sendo sinceras no que elas estão sentindo ou não estão conseguindo expressar o que elas estão sentindo. Então, fica aquela paz, mas como um vulcão, né? Um vulcão adormecido, né? Você olha por cima, está tudo muito calminho, mas você não sabe quanto tempo vai levar para aquilo entrar em erupção, né? Então, obrigado por lembrar. Próxima palestra eu vou incluir mais outro item, não briga nunca. Briga sempre, não briga nunca. Nesses casos onde os casais não brigam nunca, poderia trazer uma confluência do casal, onde um não consegue se opor ao outro e aí por isso não brigam? É uma das possibilidades. É uma das possibilidades. A possibilidade, às vezes, eles estarem em confluência com uma regra de viver, né? Nós não brigamos, né? Nós vivemos numa harmonia total, né? Então, às vezes, é uma mentira que o casal se prega junto, não é exatamente uma confluência de um com o outro, é uma confluência com uma introjeção, né? E pode ser também que um dos parceiros pode estar não se expressando, até com medo mesmo do confronto, né, do conflito, né? Só que provavelmente isso não vai se manter por muito tempo. Em algum momento ele não vai dar conta de reprimir o que pensa, evitando o conflito, né?
o problema da pessoa ficar segurando o desconforto, porque o desconforto, as pessoas seguram acreditando sinceramente que ele vai se dissipar, mas ele não se dissipa, ele vai se acumulando, né, lá aquecendo lá o vulcão que está adormecido, né? E aí um dia o outro olhou de lado e o caldo entornou, aparentemente sem razão. Isso, aqueles casos, nossa, mas eles viviam tão bem, do nada. Do nada. Essa história do nada, nossa, mas eram assim, nossa, um casal 20. Né? Esse casal modelo, casal 20, é uma coisa assustadora, né? Porque não existe essa perfeição. As pessoas... o brigar, o se desentender faz parte. O problema é brigar e se desentender o tempo todo, nunca se entender. Tem casais que são muito... que é um pouco do que foi falado aqui antes, né? que se habitua em brigar, né? Tem casal que se habitua em discordar. Eu conheci um casal, desculpe, conheci um casal que eles... Deixa eu pegar uma água, gente, espera aí só um minuto. Estou brigando com o controle. Tiago, oi. Você fez a FRJ? Ah, te reconheci. Não sei se você me reconhece. A Liva estava falando mal dos outros, era assim, tá vendo? Eu pensei nisso, foi praga do casal aí que você Pois fala. foi praga do casal. Então, o casal, eles saíam juntos. Para quem estava de fora, parecia divertido, né? Mas tinha alguns momentos que eu dizia assim, gente, como eles conseguem isso? Eles iam contar, por exemplo, que iam para uma viagem. Aí dizia assim, não, porque, vamos supor, a gente estava na praia. Não, a gente não estava naquela praia, estava na outra praia. E aquilo dava um tempinho. Aí discutiam, então tá bom. Aí continuava falando, aí estava na praia, não sei o quê, e aí apareceu uma pessoa vendendo camarão. Não estava vendendo camarão, estava vendendo. Então o casal discordava. Teve um dia que eu não aguentei, eu até falei para o casal assim, escuta, vocês têm certeza que vocês estavam no mesmo lugar? Porque era uma coisa mais... Era o tempo inteiro. E eles viviam maravilhosamente bem para eles dentro disso daí, discordando. A tônica deles como casal era discordar. Discordavam o tempo de tudo. Qualquer conversa que tivesse, a gente já ficava esperando que ia aparecer a discordância. Na minha família teve um caso um pouco parecido, só que eles não discordavam, eles competiam. Ah, eu fiz o arroz ontem, mas eu faço arroz melhor que você. Ah, mas daí eu vou lavar a louça. Não, mas a minha louça fica muito mais bem lavada que você. Isso durou, era terrível em almoço de família, porque não percebiam que estavam fazendo isso e ficava todo mundo pisando em ovos, que qualquer coisa que um falasse, o outro ia dizer, eu faço melhor, eu sou melhor, e ficavam nessa competição o tempo todo. Né? Então, assim, o pior é a gente pensar, né? Tem casais que se juntam na saúde, tem casais que se juntam na neurose. Isso é uma parceria de neurose. Vai durar a vida inteira, porque eles concordam, né? Tem o casal que briga, que discorda, que brigam
o trato não é discordância. Né? Eles brigam, se desentendem mesmo. Mas tem uns que têm um acordo de discordar, um acordo de brigar. Esses vão ficar ad infinitum brigando assim. Vamos para outro, Eduardo? Se omitir para não defender o outro. Isso é terrível, terrível. Principalmente quando são questões de família que estão envolvidas. Né? Então, às vezes, vamos pegar a sogra como a culpa da sogra, ela não quer só a sogra, né? Mas, às vezes, a sogra fala alguma coisa da nora, né? Alguma coisa, faz uma crítica. E o filho faz de conta que não ouviu. Isso é um exemplo que pode estar acontecendo de ambos os lados. Né? Alguém faz... Eu lembro que uma vez eu fui assistir uma apresentação de... Isso foi até engraçado, porque foi antítese disso daí. Né? Foi o oposto disso. Hotel. Nas bancas de... Grito que você der, você vai levar uma chinelada na bunda. Nayara, está vazando. Online é muito figura, essas coisas do online. Né? Então, uma cena explícita de violência doméstica. Ameaça, né? Ameaça. Brincadeirinha, Nayara. Então, eu fui assistir uma apresentação de uma defesa de tese, e a apresentação de defesa de tese, e, às vezes, a banca, né? A banca faz comentários, assim, faz críticas puxadas, né? Mas aquilo não significa que estão desqualificando o trabalho, né? Até porque a gente sabe que quando a pessoa chega numa dissertação de doutorado, alguma coisa assim, aquele trabalho já foi bem vestido. Então, a crítica não é uma crítica que o trabalho está reprovado pelo comentário da pessoa. Né? E eu achei muito engraçado que o marido da menina que estava defendendo a tese estava escutando. E aí a pessoa fez um comentário qualquer lá, a pessoa da banca, um comentário sobre a organização da pesquisa, né, dos métodos, né, fez a crítica, o marido levantou e foi lá defender a mulher. Né? Então, aquilo ficou muito engraçado, porque assim, nunca ninguém tinha visto o marido levantar numa defesa de tese para discutir com a pessoa da banca, porque tinha feito um comentário crítico que ele não gostou para a mulher dele. Wallace, é outro aí que está aberto, hein? Gente, prestem atenção nos seus microfones, tá? Só abram para falar, para evitar de vazar som doméstico. Tá? Dá uma olhadinha aí. Joga para a mamãe. Se você cair, vai apanhar na boca. Olha que tem aqui. Wallace, continua aberto. Eliane, as crianças estão danadas. Não adianta eu não consigo ativar o mudo dela. O Eduardo consegue desativar o microfone de todo mundo. Talvez seja mais fácil o Eduardo fazer isso. Isso, obrigado. Obrigado. Eu não consigo desativar, só o Eduardo aí. Eu tentei aqui, mas não consegui, não. Então, voltando, né? Engraçado, né? Vazou, estava fechado e vazou.
Às vezes, Aí quando a não, gente agora aperta não, o Nayara. espaço, Só na hora que você disse que ia dar uma chinelada nele que a gente ouviu. às vezes, quando aperta o espaço no teclado, ele é um atalho para abrir o microfone. Pode ser isso, né? Às vezes esbarra sem querer. Pode ser isso, né? Essas coisas dos equipamentos aí. Então, é isso, né? Da pessoa se omitir, deixar o outro. Esse exemplo que eu dei foi o exemplo contrário disso, né? Da pessoa ser criticada e a outra pessoa não fala nada, né? Ficar quieta, né? E não tomar uma posição ali. Isso é uma das coisas muito sérias, né, dentro da relação. E muitas vezes isso acontece com as críticas dentro da família, né, de um ou outro do casal. E a pessoa, às vezes, minimiza. Não, é assim mesmo. Né? Minimiza o incômodo do outro para não ter que tomar uma atitude. Então, isso é muito, muito, muito sério mesmo dentro da relação do casal. Comentários? Alguém tem um amigo? É sempre assim, né? Alguém tem um amigo, um vizinho, um cliente. É muito comum quando a gente trabalha com um casal, chegar a uma situação assim, né, dessa queixa, ou de não sentir que eles já até falam, não foi meu parceiro, né, ou não foi minha parceira e tal. E muitas das vezes é a hora que nós, como terapeutas, a gente tem que também olhar a bagagem que cada um está trazendo das suas famílias de origem, né? As introjeções, as crenças, e inclusive também se cada um que chega se despediu, vamos falar assim, né? Se despediu da sua família de origem para começar algo novo, né? E isso se torna um trabalho muito interessante para os casais. Uhum. Isso. Verdade. Sim, tem muitos problemas, né? A ambição é um sério deles aí, né? Que é como a Tina falou, né? Da pessoa não se sentir apoiada, não se sentir prestigiada, não se sentir defendida no momento que ela estava sozinha, né? Porque e isso é muito sério quando é na família do outro. Então, eu lembro que quando eu namorava meu marido, uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, que é uma coisa que eu faço isso, né, uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava namorando e foi a primeira vez que nós fomos sair com a mãe dele. E aí nós paramos para pegar a mãe dele e eu desci do carro para cumprimentar, eu estava com ele no carro, desci do carro para cumprimentar, e a mãe foi se encaminhando para o banco da frente. Ele abriu a porta de trás do carro e mostrou para a mãe entrar. Então, eu falei, vou casar com esse homem. Né? E eu faço isso até hoje. Às vezes, meu filho sai com a namorada, sai no meu carro, e eu naturalmente, não, vem aqui não, eu vou, sento no banco de trás, eu digo, no banco da frente vai a primeira-dama do motorista. Né? Então, isso, para mim, se é namorado, se não é, acho que isso já começa uma coisa assim. Então, se naquele momento dali o meu marido não tivesse aberto a porta para minha sogra, ela sentaria no banco da frente, eu sentaria no banco de trás o resto da vida, o resto da relação. Então, tem coisas que são muito sutis, né? Entregar os filhos para o membro de uma outra família, né? Tem que ser um ato de generosidade, né? A gente tem que deixar,
deixar para ele ter a própria vida dele, né? Então, quando né, um do casal, pelo menos, não se posiciona para colocar o outro, defender o outro, aí realmente, né, a coisa vai mal. Eduardo, vamos para a próxima? Eli, me bateu só uma dúvida, Sim. talvez um pouco mais técnica, porque ainda não aconteceu, mas talvez aconteça. Eu atendo algumas pessoas, né, mais de um paciente, que pegam pessoas casadas. E aí me bateu a dúvida de como é que seria uma configuração de uma terapia de casal entre a amante ou o amante e a pessoa que está no relacionamento. Seria possível? Ou estaria posicionando que, de alguma forma, o terapeuta compactua com aquela traição? Não ficou claro para mim, Tiago, descreve direitinho. Isso não é um trisal, não, né? Não, não é. Tá, É uma paciente minha que pega um cara casado há 6 anos. Então, e ela está numa configuração que super daria para fazer uma sessão de casal. E aí me bate um pouco essa dúvida, né? O quanto Mas eu permito... quem é o casal? É o cara que ela pega e uma mulher que ela não conhece, né? E o que ela vai fazer lá? Pois é. Tem que definir quem é o casal, né? Se não é um trisal, o casal é ela e o amante, que vira o parceiro dela, ou esse cara com a mulher dele. Porque se de uma forma eu me posiciono e permito ter essa sessão, eu estou, de uma certa forma, compactuando com a traição, não é? Isso, está compactuando com a falta de se assumir uma relação. Porque até o fato do casal ir junto para a terapia é um sinal de que está se assumindo uma relação, mesmo ruim, né? Mas eles, de uma determinada forma, estão tentando ajustar essa relação a relação do amante, né? Que é o cliente do Tiago. Sim, mas quem está querendo levar... Isso que eu estou falando, é um trisal, porque se eles estão querendo ajustar junto o casal com o amante, é um trisal, não é um casal. Não é junto, não é junto. É a paciente querendo levar o amante, né? Porque ela, na verdade, é amante, para fazer terapia de casal, para resolver coisas, para ele terminar um casamento que ele não consegue terminar, né? E óbvio, ela está querendo ajustar o relacionamento dela com ele. Não, ela está querendo ajustar coisa que ela não consegue dar conta, Diego. Não, e é uma coisa assim, sem nada de preconceito, tá? Não é um casal, ela é amante dele. Está querendo ajustar, né, Eliane? Uma coisa que ela não dá conta, trazendo um profissional para legitimar uma coisa que ela não dá conta. É uma coisa de manipulação, né? Que primeiro é uma questão para ela resolver com ele, ela deixar de ser amante dele. Então, não é um casal ainda. E ainda o posicionamento, né? Porque se é o terapeuta que está ali acompanhando ela, óbvio que eu não pegaria esse casal para atender se fosse de fato um casal, né? Mas o quanto a demanda dela trazer isso para mim, posiciona que ela acha que eu tomaria o lado dela de alguma forma também. Sim, né? sim. Ela é sua cliente, né? Então, por essas razões que o terapeuta individual, ele não deve ser o terapeuta do casal, né? Para justamente não ter essa questão de lealdade, né? Então, o terapeuta do casal lá. Mas o que ela está querendo é uma coisa de manipulação. Ela não está conseguindo, né? Ela quer um convencimento disso daí. Se fosse um trisal, você poderia atender um trisal. Não sei nem como que é, mas como está aparecendo esse formato agora, em algum momento pode ser que tenha uma terapia de trisal. Mas, pelo que você está falando, não é. Não tem um consentimento dos três como uma relação a três, né? É ela querendo exercer um controle, né?
dentro dessa situação. Espera que quando ela virar casal com ele, você pode até pensar em atender. Mas enquanto ela for amante, ela é amante. Vamos lá, Eduardo. Quando você diz casal, eu fiquei pensando aqui em um casamento em que, na verdade, as pessoas só estão fisicamente, em que ambos têm amantes e um sabe do amante do outro, mas acaba não acabando. Aí o casal é a pessoa e o amante, né? O outro que é casado com ela sabe dessa relação extraconjugal, mas por alguma questão o casamento ainda não se desfez. Ou uma mulher acamada, por exemplo, 10 anos acamada, né? E em estado vegetativo, e o marido tem uma amante, o casal seria o marido e amante. É isso? Tem você está trazendo umas peculiaridades assim, bem específicas, né? Mas dentro, assim, quando você tem por que a gente está chamando de casal ali, né? Porque eles não estão assumindo a separação, né? Não é um casal no sentido da gente ter uma relação, mas no sentido daquilo que foi assumido como casal. Porque enquanto eles estiverem se assumindo como casal, não resolverem assumir cada um ir para um lado com o seu parceiro, o casal são esses dois. Né? Agora, quando você tem, e eu conheço esse caso, uma pessoa que é acamada, tipo caminho sem volta, quase vida vegetativa, e aí a pessoa dessa relação tem uma outra relação, aí é um casal, porque a situação é muito específica, é muito sutil. É como se essa pessoa fosse a viúva de um marido vivo. Né? Então, assim, é muito, muito sutil. Mas, assim, os dois juntos, cada um com a amante, o casal é esse, mesmo não se entendendo. Porque a questão é uma questão de assumir a relação. Eles não estão assumindo, quando eles não escolhem ficar cada um com o seu parceiro, eles não estão assumindo as relações com os parceiros que estão fora ali. Então, não é um casal no sentido legal do termo. Né? É um casal das pessoas que não estão decidindo que estão separadas. Então, o casal é esse. Esse casamento aí, no caso que você está falando, é aquele do início que você falou, né? É uma sociedade, né? Uma sociedade, sim, uma sociedade. Né? Isso é muito comum, porque, às vezes, tem, principalmente quando tem patrimônio envolvido. Uhum. Isso é muito comum quando tem patrimônio envolvido, às vezes o casal é dono de uma empresa. Sim. Não é conveniente para nenhum dos dois, porque na hora de separar vai ter um racha de empresa. Uhum. Se mantém junto, cada um com a vida, mas assim, não está definido. Para a gente, pelo menos em psicologia, não é nenhuma coisa do direito, né? Com quem você assume estar junto, com quem você assume compartilhar, porque, no caso, se a pessoa está dividida, ele assume compartilhar os negócios com uma pessoa, assume compartilhar a cama com outra. Uhum. Então, para nós, em psicologia, a coisa que mais importa é quando a relação não está muito clara. Né? Quando a relação não está muito clara. Como é que essas pessoas, como é que elas vivem? Elas tem pessoas que vivem em situações de quase que bigamia, vamos dizer assim, não está assinado papel, né? O cara tem uma mulher em São Paulo e tem uma mulher no Rio de Janeiro, né?
Isso é mais comum do que se pensa. Então, assim, tem 2 famílias, essa pessoa tem 2 famílias, ele faz parte dos casais. Eu trabalhei muitos anos com recursos humanos, teve um funcionário que chegou para mim e falou assim, eu posso acrescentar mais um dependente no plano de saúde? Eu posso, pode. Nasceu um filho? Não, é porque minha amante está grávida, eu posso colocar ela no plano de saúde. E ele apertado para saber como é que ele ia dar conta disso. Tem noção, né? Sem noção. Aí tem, assim, realmente essa pessoa está vivendo uma vida dupla. Eliane, eu vivi uma situação, né, com a minha prima, que você está falando, essa questão da empresa, que ficou assim, que ficou assim bem claro, né? Ela namorava um rapaz, e esse rapaz tinha um casamento, né? Um rapaz, né? Uma pessoa já mais vivida, tem volta de 50 anos. E aí, eles estavam namorando, mas ele tinha esse relacionamento com a ex-mulher dele e eles tinham negócios, né? Eles tinham uma empresa. E aí ele não se separava de jeito nenhum, mas isso ainda estava obscuro, né? E ela quis dar um flagra nele porque ele não assumia de forma nenhuma. E aí um belo dia, ela marcou, eu fui junto, né? Eu fui junto para defender ela. E aí, chegando no local, ele estava na casa da ex-mulher, né? Da ex-mulher, não sei se era ex, né? E aí, ele, na cara de pau, ele falou: eu não tenho nada com ela, a gente tá junto. Eu falei assim, mas que isso? Você tá com ela e você tá assumindo aqui essa relação com a tua ex-mulher? Aí ele, na maior cara de pau, ele virou e falou: eu só tô com ela porque a gente tem bens, a gente tem uma empresa junto e não vale a pena para mim me separar dela. Aí eu olhei para a cara dela e perguntei, você está ouvindo isso? Aí a mulher virou e falou assim, tô, é isso mesmo. Aí a minha prima virou para ele e falou assim, olha como é que ele é cara de pau. Eu tive que dar um flagra nele, e esse flagra, ele foi combinado com essa ex-mulher dele, sabe? Porque para ela convém estar nessa situação, entendeu? E ela topou aquilo ali, entendeu? Não, assim, e assim, lamento dizer que você é sua prima entrada de gaiata, né? Mas assim, ela me levou para ser assim, uma testemunha da cara de pau de tudo que ela já sabia que estava acontecendo, mas eu falei assim, não, eu vou lá ver isso porque é demais, é muita cara de pau. Aí o cara sentado assim do lado na cama mesmo, eu tô com ela mesmo por isso. Porque tem casais que resolvem isso de uma maneira muito clara, não se muito separam clara, legalmente. Né? Então, você desculpa, né? Essa história do... Né? Por isso que eu falo dessa questão de se definir como casal, Sim. porque tem muitos casais que não se separam legalmente por causa de patrimônio, mas cada um tem a sua casa, cada um tem a sua vida, ok. Uhum. Né? Mas muita cara de pau. essa história do mora dentro da casa, etc. e tal... Né? Casado com o inimigo. Olha, fala com a sua prima para ela ir para terapia para tratar do dedinho podre, hein? Ixi, não já falei? E você deixar de ser levada para uma fria, porque isso é uma fria. É uma fria, né? Ah, é. O que é já está organizado, né? Quando você tem que ir fazer um tipo de coisa dessa assim, é porque já não funcionou, né? Não Já não é? É funcionou. verdade. Quando É quer, não verdade. posso... É só não separar no papel que não tem problema de patrimônio. Separa de casa só. Mas não é, né? Tem outras coisas ali que estão mantendo. Né? Uhum. Outra questão também é a questão da depreciação. Né? Isso também é uma coisa terrível. Né? Quando um fica falando mal do outro, às vezes na frente da pessoa, na frente dos outros. A gente viveu
um episódio, eu nem sei se tem, acho que não tem nem alguém aqui que tivesse no momento, hoje aqui, né? Que tivesse no momento que a gente viveu isso, né? A gente estava... Esse já foi um absurdo, né? Esse foi o auge. A gente tinha ido para assistir um trabalho de um teórico importante de Gestalt em Goiânia. E a gente foi num bar. E o pessoal foi para o lado de fora do bar para fumar. E aí o cara virou para uma das meninas que estavam no meu grupo e falou assim... E não era botequim, não, tá, gente? O cara virou para uma das meninas e falou assim, aí, ó, acho que você tinha que colocar uns peitos aí. Aí ficou todo mundo meio paralisado, né? Acho que você tinha que colocar uns peitos aí. Ah, mas você deve ser inteligente. A minha mulher tem uns peitos bacanas, mas ela é burra. A mulher do lado dele. A mulher do lado dele. Né? Então, assim, você não sabe nada. Não sei o que está falando aí. Então, isso faz tudo errado. Ah, a Tina estava presente. Isso, Tina, eu não conseguia lembrar se você estava ou não nesse momento. Estava, né? Então, uma depreciação, a ponto chega, né? Não ter o menor constrangimento de fazer isso em público, né? Então, às vezes chama, fala assim, não, fulano é burro mesmo, não adianta falar nada não, porque não sabe mesmo. Isso também é a depreciação é uma coisa muito grave, né? Porque, às vezes, a pessoa está fragilizada em algum momento, tem uma dificuldade com alguma coisa, e o outro, ao invés de amparar ali, vai e... Como é? Chuta cachorro morto, como a gente chama, né? Comentários, podemos ir. Olha, eu querendo passar o slide. Falta de companheirismo, né? Que tem um pouco a ver com aquilo que eu tinha falado antes, do não estar junto, do não ampara, não ajuda, né? A pessoa está com uma... às vezes a pessoa tem uma dificuldade de tirar uma caixa de dentro do carro, o outro não tira. Não perguntar se o outro está precisando de ajuda para alguma coisa, né? Passar... às vezes a pessoa fica dentro de casa, né? Isso tem muito a ver também com... não é só isso, né? Mas chama muita atenção a questão da tarefa doméstica, né? Que parece que uma pessoa vive numa pousada, né? E a outra pessoa está ali para fazer tudo, né? Não está com... Às vezes a mulher está com filho, trabalha, não sei o quê, né? Dividir responsabilidade, né? Eu tenho um exemplo interessante disso, de um homem que ele era superintendente de uma indústria, assim, estava abaixo só dos donos, assim, muito bem remunerado, e a esposa a vida inteira do lar. E depois que ficou mais velha, ela queria independência e ele não incentivava ela a estudar, não incentivava. Ele fazia inglês, um tanto de pós-graduação, viagem para o exterior, e ela com segundo grau, dona de casa. E aí ela resolveu arrumar um emprego de operadora de caixa. E a cidade era pequena, no interior, e ele se sentiu super exposto, né? A esposa do superintendente de operadora de caixa.
E ele fez de tudo para dificultar a vida dela. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei chocada, e ele falava para todo mundo assim, se ela não estava em casa para fazer o almoço, ele ia sair, ele ia almoçar no restaurante. E o almoço dela ia ser arroz e ovo naquele dia. Porque se ela quisesse, ela que fosse trabalhar, então, para pagar o almoço no restaurante. Então, isso é bem... E é bem mais comum do que se pensa, né? Das mulheres que deixam de trabalhar, das mulheres que não faz nada, fica o dia inteiro em casa. O que eu vou ajudar? Né? Eu trabalhei o dia inteiro. Né? Eu trabalhei o dia inteiro, quero chegar em casa, eu quero descansar. Ficou em casa o tempo todo. O que ficou fazendo? Né? Daquelas vontades que acontecem nos filmes, né? A mulher foge de casa e deixa o marido com a casa inteira para tomar conta, para poder ver como que é. Né? Mais algum comentário sobre? Falta de companheirismo é falta do estar junto mesmo, né? Deixar o outro sozinho nos perrengues aí né, que a vida vai trazendo, né, para o casal. Ok? Vamos, Eduardo. Golpe baixo, né? Golpe baixo é uma coisa assim, é terrível. O outro está mal e aí a pessoa vem e faz aquela, né, crítica que vai arrasar o outro, né? A pessoa fez uma tentativa de alguma coisa, não conseguiu terminar uma tarefa. Né? Tá vendo só? Olha aí. Você nunca consegue mesmo terminar. A pessoa está muito mal com alguma coisa e o outro não poupa, né? Não poupa aquele momento da pessoa em que a pessoa está fragilizada, a pessoa não está bem, né? A pessoa está meio desnorteada, né? E o outro vai e faz uma crítica daquelas críticas. Né? Tem muito a ver com aquele bem feito. Né? Bem feito. Bem feito é uma das coisas mais terríveis que alguém pode ouvir. A pessoa está mal, deixa para falar depois. Né? Você quer fazer uma crítica para a pessoa, deixa para falar depois, mas na hora a pessoa está mal, deu tudo errado, né? E a pessoa não consegue respeitar a fragilidade daquele momento da pessoa, né? E despeja em cima dela um monte de críticas, né? Um monte de verdades inconvenientes naquele momento, né? Que podem ser até verdade. Oi? É o bem feito, né, Eliane? É o bem feito, é o eu não te disse, você deu mole, né? Tudo isso está no mesmo pacote, né? No meio do pacote do golpe baixo. Do golpe baixo. Né? A pessoa está mal e ainda toma uma crítica ainda em cima. Na verdade, esses fatores, né, eles estão sempre ligados, né? Um tem uma cola com o outro, que é a falta de companheirismo, não deixa de ser uma depreciação, né? Só que aí é mais cirúrgico, né? Mas uma coisa está ligada à outra, e tudo mesmo. Isso, não pode sofrer de um sintoma só, né? A gente está falando de uma série de sintomas, né? Não está falando na verdade, a gente vai pensando um outro, mas se a gente fosse detalhar mesmo, a gente passaria a noite aqui pegando um, outro. Né?
Oi, Vamos, Eliane. Eduardo. Oi? Eu só lembrei, quando você está falando do golpe baixo, lembrei desse caso que você contou, do marido depreciando a esposa. Não, a gente não sabe, eu não sei dizer, mas se houvesse alguma questão dela em relação aos seios pequenos, né? No caso, não era a esposa que tinha seio pequeno, a esposa era burra, na opinião Era burra, dele. é. Seria uma depreciação também, ele estava depreciando ela, né? De uma Sim. certa forma, na frente de outras pessoas, e é um golpe baixo. É um golpe baixo, porque quem sabe isso já fosse uma questão para ela. Como eu vejo muito, às vezes a mulher está lutando com questão de peso, e para uma pessoa que tem problema de peso, sair, botar uma roupa, é uma questão. E o marido, uma das queixas é que o marido não apoia. Só fala, tá vendo? Tá gorda mesmo, vai tomar vergonha na cara? Por que não faz uma dieta aí? Aí fica, nem vestido cabe, nada cabe. Então, é um golpe baixo, né? Não, ter sensibilidade para perceber a dor do outro e só mitigar, né? Não mitigar, só infligir mais dor. Uhum. Eu tinha uma cliente que ela tinha essa... o marido era um homem muito vaidoso, né? E ela tinha uma neura de corresponder à vaidade dele, né? Então, ela fazia altos sacrifícios para poder corresponder, né? E aí, um dia, ela comprou, né, gastou uma grana comprando uma lingerie mega sexy, né? Botou a lingerie, ele olhou para ela e foi na perna dela e falou assim, eu estou vendo uma celulite aqui. Gente, arrasou com ela, arrasou com ela. Eu esteve aqui para eu dizer para ela que esse marido era viado, que ela não tinha percebido ainda, mas eu consegui me conter, né? Assim, o homem normal não fica tomando conta de celulite, né, Agamenon? Nem sabe exatamente o que é Sim, para que isso? Para que isso? Para que isso? Entra na casa da depreciação também. Voltar ao passado. Sabe aquelas situações que elas não se resolvem? A pessoa ela não quer abrir aquilo para resolver aquela situação. Toda vez que a pessoa briga, a pessoa traz aquele negócio lá de trás. Olha, quando a gente namorava, o casal já está 20 anos junto. Quando a gente namorava, você fez isso, 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 isso. Aí volta, tem outra briga, a pessoa traz de novo aquela situação. Aquilo não resolve, aquilo é só a pessoa só puxando, né? Puxando as coisas do fundo do poço para criar clima, né? Dentro de uma briga, né? Dentro de uma situação. Tem pessoas que têm essa dificuldade, não conseguem resolver. Aí, quando se diz assim, mas isso já falei, não sei o quê, não sei o que lá, a pessoa, mas não sei o quê, não sei o quê. Aí passou, chega uma hora que não tem mesmo solução, a pessoa cala, na próxima briga a pessoa abre de novo o baú das mágoas. Né? Tem pessoas que têm esse baú das mágoas em geral, isso é um do casal, né? Muito difícil os dois do casal, os dois membros do casal terem essa atitude. Em geral, é um que fica puxando o tempo todo. Você tem isso com você? É você que faz ou é você que ouve, Mariana? Tia, não respondeu. Você sempre volta ao passado? Pois é, tem que resolver, né? Ver o que ainda está acontecendo hoje
que isso ainda está vivo, né? Por que essa ferida não fecha? Né? Tem que ir. Né? Então, fica o tempo todo ali, a pessoa fica o tempo todo martirizando o outro, e, inclusive, eu já vi nessas puxadas, né, juntar a volta ao passado com um golpe baixo, né, da mulher estar brigando com o marido, e o marido brigando com o marido por causa de alguma coisa de filho, né, e o filho lá assistindo. E aí a mulher, por exemplo, né? Pode ser tanto o marido quanto a mulher, mas vamos dizer, a mulher vira para o marido e diz assim: mas você nem queria esse filho, você queria que eu abortasse. Já está lá, já passou, aquilo a pessoa já virou um pai ou uma mãe excelente, e o outro ainda está trazendo aquela história lá de trás. Você não queria isso, eu não queria casar. Se eu não engravidasse, não casava. E a criança ali do lado, mas então, casou e continuou, né? Alguma razão teve para isso. E eu fico pensando quando nos chega um casal com esse tipo de problema com um parceiro, né? Onde se configura exatamente isso, né? A pessoa não perdoa, não consegue fazer esse fechamento e fica afetando a relação, né? Ainda que possa existir sentimento, mas ela está destruindo essa relação, talvez nem se dando conta disso. Isso. A pessoa ela não resolve, ela fica se vingando. Será que seria o caso de sugerir uma terapia individual para essa parceira ou parceiro que fica patinando no passado e afetando e fazendo estrago na relação, né? Sim, isso é uma questão para a pessoa resolver na terapia individual dela, mas na terapia de casal isso tem que ficar claro como se fosse um fator que, de fato, está interferindo na saúde emocional do casal. Uhum. Mas a pessoa só vai resolver isso na terapia individual dela. É uma dificuldade dela, não é uma dificuldade do outro, né? Sim, mas eu já fiquei fantasiando que o outro pode usar isso como um golpe baixo, né? E se acontecer, porque a relação já está com grandes indícios, né? Mas usar como golpe baixo, como assim? Tá vendo? A culpa não é minha, a culpa é sua. Até a terapeuta falou isso. Você precisa se culpar. Sim, entendeu? sim. Tem que ter cuidado, né? Porque também vai revelando o patamar da relação, se o outro capitalizar isso também, né? Uhum. Tá tudo junto, né, Eli? É um quebra-cabeças de não sei quantas mil peças. É um caldeirão. Vamos lá. Vamos, Eduardo. Violência física, né? Praticamente não tem o que se falar de violência física. Né? Violência física, inclusive na época que eu atendia casal, eu tinha um casal que se batia, né? E aí eu fiz um acordo com eles, né? Se eles utilizassem violência física, eu ia parar a terapia, porque violência física não é caso de terapia, é caso de polícia. Né? Então, eles não iam entrar em vias de fato dentro da sessão, né? Não iam ficar aos berros dentro da sessão, nem ameaçar um ou outro. Aquilo não era o lugar para isso. Né? A delegacia era o lugar. Então, violência física, gente, óbvio, né? A gente coloca ali para lembrar que ela existe, mas não se tem nem muito o que comentar sobre isso. Vamos, Eduardo. A linguagem corporal, né? Às vezes a pessoa não sente,
a própria pessoa não sente, às vezes quem está de fora e observa percebe uma tensão que está sempre no corpo da pessoa quando está perto da outra. Isso às vezes as pessoas chegam a desenvolver crises de alergia, crises dermatológicas, né? Porque existe uma tensão no corpo que está demonstrando que essa relação não está legal, né? Às vezes a pessoa chega perto da outra, assim, se arrepia, né? Sente a musculatura dos braços, das mãos, das pernas, né? Se enrijecer. Então, às vezes a pessoa não percebe, pode ser que alguém de fora olhe e veja. A pessoa está ali brincando, né? Está ali conversando à vontade, chegou o marido, chegou a mulher, a pessoa se transforma, né? Então, o corpo dela está mostrando, ela não disse nada, ela não falou nada, mas você está vendo que conseguiu dormir no canto da cama encolhida, né? Uma forma de buscar fugir dali, né? Se encolher. Como eu falo, né? Às vezes essa linguagem corporal ela se manifesta publicamente. A pessoa se encolhe, né? Ou a pessoa se enrijece quando está na presença do outro. A pessoa, às vezes, chega, né? Chega um casal, você espera que o outro, né, tenha um movimento mais fluido, né, na recepção do outro. Oi, não sei o que, não. A pessoa chegou, o outro está mostrando também algo vai mal. Mas aí, Eduardo, isso. Desleixo com a aparência física, né? O desleixo com a aparência física é uma coisa também que denuncia. Quer dizer que a pessoa está um pouquinho mais gordinha, né? Você vê que a pessoa, às vezes, está, né? Aquela pessoa totalmente largada, né? A roupa rasgada sem necessidade, a roupa suja sem necessidade, a pessoa sem... Eu lembro, eu tinha uma cliente uma vez que ela terminou, mas isso foi noivado, não chegou a ser casamento. Graças a Deus não chegou a ser casamento, né? O noivo não gostava de tomar banho, né? Então, ela dizia que às vezes ele ficava 3 dias sem tomar banho. E ela terminou a relação, né, por causa disso, porque era uma coisa impossível, né? Então, tem pessoas assim, a pessoa não se importa se tem chulé, se tem mau hálito. Eu tive uma cliente também que ela tinha um problema seríssimo com o marido tinha um problema de mau hálito, era um problema que ele tinha que fazer um tratamento, ele se recusava a fazer o tratamento, e era que ela dizia que tinha nojo de chegar perto dele por causa do mau hálito. Então, isso é um desleixo, porque a pessoa sabe que ela pode procurar um tratamento, ela pode procurar uma alternativa, mas simplesmente não se importa, como se o outro tivesse que aturar isso, né? Comentários? Não? Vamos, Eduardo? Isso. Vamos deixar a tela grande agora? Isso. Então, povo, trouxemos
alguns itens só, né? Como eu disse, a gente poderia ficar aqui a noite inteirinha, né? Só pensando as coisas que sinalizam que não está bem, né? Mas essas já estão de bom tamanho, né? Já são um alarme muito importante, né? E eu gostaria de saber, antes da gente fechar aqui, acho que a gente está se até deu uma passadinha, um minutinho, né, do momento oficial. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário. Né? Ok, se recomenda para o amigo, para o inimigo para virar amigo. Obrigada, Andressa. Adorei, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Queria saber se vai ficar disponível a gravação. Vai sim. Eu acho incrível como uma hora passa contigo, eu nem sinto. Que bom, gratidão. Vai sim, ele vai ficar no canal do YouTube do Contato. Tem a palestra anterior, está lá, quem não assistiu pode ir lá assistir a palestra anterior. Ficou gravada lá, vocês podem ver. Tá? Que bom, Raíssa. Ok. Obrigada. Oi, Cláudia, eu não tinha te visto. Ok. Obrigada pela aula, maravilhosa. Então, gente, foi um prazer incrível estar com vocês aqui. Espero estar em breve recebendo vocês aqui. Os próximos encontros do mês de... lá, está ali na telinha o canal do YouTube, que o Eduardo botou, o enderecinho. No mês que vem, quem vai promover, né, em fevereiro, vai ser Cláudia Rangel. Depois vocês vão saber direitinho o tema. Em março vai ser a Tina. Tá? Em abril eu volto novamente aí para convidar vocês em abril para a nossa jornada, que vai ser em maio. Tá? Depois a gente conta como é que vai ser, vamos mostrando, apresentando para vocês a nossa programação aos poucos. Então, até o próximo encontro, né, com a Cláudia aqui. Obrigada. Beijo para vocês. Boa noite. Beijo, gente. Bom final de semana que está se aproximando. Não vai tirar a foto, Eliane? Cadê a foto? Rodrigo, desculpa, que eu estou vendo o Rodrigo ali. Tudo bom, Rodrigo? Eduardo, você tirou foto, Eduardo? Tirei algumas, mas se quiser todo mundo se preparar para tirar uma. Vamos, gente, vamos lá, todo mundo. Não vai dar tempo de passar o batom de novo, não, tá? Pode? Foi. Isso. Obrigada, gente. Beijo para vocês. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau.